Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos a estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é dentro do ano B, o 16º domingo do tempo comum. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Marcos, no capítulo 6, versículos de 30 até o 34, que nos diz assim: Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Embora eu saiba que os vídeos do final de semana aqui do canal são sempre mais longos, o Evangelho desse domingo não traz muitas coisas. Então eu quero focar somente em um único versículo, que é o versículo 34. Diz aqui, eu vou repetir ele: Jesus viu uma numerosa multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou então a ensinar-lhes muitas coisas. São esses 3 tópicos. Mas antes de prosseguir, só quero comentar para vocês, essa semana que vocês estão acompanhando esses meus vídeos, eu já tenho a graça de estar em São Paulo em um evento da universidade. Eu sou professor de matemática, para quem não sabe. Então, diante dessa realidade, eu vou estar em São Paulo e inclusive fui convidado pelo padre, um padre amigo meu lá de Guarulhos, para estar no encerramento, inclusive, de uma festividade de uma comunidade sua dentro da paróquia do Santuário Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então, quero já adiantar para vocês, é uma alegria muito grande estar por aí. Rezem por mim. Na última semana eu estava lá em Belo Horizonte, dando formação em uma diocese vizinha, e aí estou finalizando minhas férias enquanto professor, tá certo? Que Deus abençoe de antemão vocês. Mas, amados irmãos e irmãs, vamos lá então para o estudo desse Evangelho. Primeira coisa, como eu falei para vocês, eu ia focar no último versículo, e Jesus vê uma numerosa multidão. Primeira coisa que chama a atenção é esse verbo, Jesus viu. Verbo ver. Jesus nunca desviou o olhar de uma multidão numerosa que estava ali. Jesus nunca desviou o olhar diante da realidade do povo. Jesus nunca tentou esconder ou maquiar uma realidade difícil. Mas Jesus encarava a realidade de frente. Acho que é o primeiro ponto que a gente pode refletir, Jesus viu. Será que nós encaramos a realidade de frente? Porque tem gente que busca maquiar. Tem gente que, não vamos olhar como é que o povo está com fome, não vamos olhar como é que as pessoas estão sedentas. Não, vamos maquiar. Jesus nunca fez isso, ele sempre encarou os problemas de frente. Mas ele encara não com frieza. Jesus encara e permite com que aquela realidade que ele está vendo perpasse o seu coração. E esse perpassar, segundo o versículo 34, gera em Cristo uma coisinha chamada compaixão. E o que quer dizer compaixão? É sentir a dor nas suas entranhas. Jesus olhava aquele povo e sentia a dor daquele povo. Jesus olhava a realidade daquele povo e sentia o que eles estavam passando. Em momento algum, Jesus mascarava a realidade daquele povo, ou dizia, não, deixa eles sofrerem sozinhos. Mas Jesus se une à dor das pessoas. E aqui eu acho que está um dos grandes problemas. O Papa Francisco, acho que na Evangelii Gaudium, ele falava sobre isso. Pastores com cheiros de ovelha. Para dizer em outras palavras, pastores que se unem tanto, mas tanto à ovelha, que a realidade da ovelha acaba estando impregnada nele. Muitas vezes, gente, nós, infelizmente, parece que estamos evangelizando aqui e o povo lá. E a gente não se envolve com a realidade deles. A gente não se envolve com aquilo que eles vivem. Isso é um dos grandes problemas nossos. É preciso se envolver a tal ponto que eu sinta dentro de mim a dor do outro. E a dor do outro não seja apenas dor dele, mas passe a ser uma dor minha também. E uma das grandes dores que Jesus vivia é porque Jesus percebia que eles eram como ovelhas sem pastor. O Império Romano que estava à frente no aspecto político, só fazia explorar aquele povo. No aspecto religioso também, nós tínhamos aí religiosos que dominavam aquele povo, que
exploravam aquelas pessoas, que colocavam apenas fardos pesados sobre aquele povo. Nada muito diferente de hoje. Mas o que Jesus faz? Jesus, além de ver, e Jesus, além de sentir a dor das pessoas, ele não sente e leva para casa e vai chorar sozinho. Ele age. Aqui está a terceira característica que eu acho que nós, enquanto igreja, precisamos fazer. Não basta apenas ver e encarar de frente e sentir a dor do outro, mas é preciso fazer alguma coisa. E Jesus começa a ensinar aquele povo, ensinar no seguinte aspecto: falar do amor de Deus, falar que Deus está com eles, falar qual é o chamado de Deus para a vida daquele povo. É preciso fazer algo. E quando nós olhamos para a primeira leitura, nós vamos lembrar que o profeta falava que viria um pastor. Olha aqui o pastor, é Jesus Cristo. Diante de um mundo, onde tem tanta gente ruim, nós temos um pastor maior a nos guiar. Nós temos alguém que sente a nossa dor, que se compadece de cada um de nós, que se une à nossa realidade. E é isso que Jesus de fato faz. E aí, como reflexão final desse evangelho, eu fico pensando com vocês, será que a gente, enquanto igreja, tem feito essas três coisas? Visto, sentido e agido? É preciso ver, ao ver, sentir dentro de mim e não achar que o problema que está acontecendo lá fora é lá de fora, não é da igreja. A igreja se preocupa com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós vemos o mundo na ótica do reino de Deus. Aquilo que acontece lá fora tem que impactar a igreja precisa abraçar a causa, a igreja precisa também se empenhar de lutar contra isso, mas não lutar em silêncio, mas é lutar agindo. É isso que Jesus fez. E é isso que também nós somos chamados a fazer. No vídeo da segunda leitura, que vai ao ar na quarta-feira, nós vamos refletir, inclusive, sobre essa separação também que muitas vezes a gente faz, O problema deles é lá, porque eles são pagãos, porque eles não são católicos, porque não são isso, e parece que a gente não se liga a isso. Mas a cruz de Cristo derrubou essa separação. E nós precisamos, enquanto igreja, viver, evangelizar, anunciar, sem essa distinção. Mas precisamos fazer como Jesus. Jesus sentia a realidade do povo. Então é isso, amado irmão e irmã. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, desta reflexão. Eu convido, inclusive, vocês, se possível, a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que outras pessoas conheçam esse canal, esse trabalho de evangelização, tá bom? Que Deus te abençoe imensamente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se possível, deixe seu comentário. Eu aguardo você nos próximos vídeos aí do canal, tá bom? Na quarta-feira de manhãzinha já vai ao ar a segunda leitura e na quinta-feira vai ao ar também o estudo do Salmo Responsorial. Até mais!